Olá, alunos! Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar a equação geral da reta a partir de 2 pontos. Vamos lá. Dado um plano cartesiano, x, y, uma reta R sem início e fim, reta não tem nem início nem fim, um ponto A de coordenadas x, A e y, A, um ponto B de coordenada x, B, y, B, e um ponto P qualquer de coordenada x e y. Para a gente fazer a equação da reta a partir de 3 pontos, uma opção é pelo determinante. Nós vamos montar uma matriz utilizando-se dos pontos P, A e B. O P é x e y, o A, x, A, y, A, o B, x, B, y, B. Não é obrigado a colocar nessa ordem o P primeiro, o A e o B. Você pode colocar em qualquer ordem. Você vai fechar então a matriz para ela ficar quadrada com 3 linhas e 3 colunas, com 1, 1, 1. Fechou. Agora eu vou aplicar a regra de Sarri. Vou repetir a primeira coluna e a segunda coluna, multiplicar a diagonal principal 1, 2, 3 vezes em cada um dos 3 elementos. Ó. Aqui, por exemplo, seria x vezes YA vezes 1. Multiplicar isso tudo aqui. 1, 2, 3 vezes. Menos agora a diagonal secundária. Primeira, segunda e terceira. E vou igualar isso a zero. Então, diagonal principal menos diagonal secundária. E isso você vai desenvolver e vai chegar a AX mais BY mais C. Você vai juntar os termos semelhantes. Igualado a zero. Cuidado com o sinal na hora de multiplicar. Uma outra forma da gente encontrar essa equação é através do coeficiente angular. Observe bem aqui o que eu fiz aqui entre o ponto A e o ponto B. Eu monto um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo aqui vai ter um ângulo em A. Esse ângulo, eu consigo, a partir daqui, ter o coeficiente, né, angular dele. Como é que eu calculo esse coeficiente angular? Basta eu fazer, né, xb menos xa, eu terei o cateto adjacente. E se eu fizer yb menos ya, eu vou ter o cateto oposto. Então, o coeficiente angular vai poder ser encontrado através da tangente. Então, a tangente do ângulo. Como eu não tenho um ângulo, eu vou fazer então o cateto oposto dividido o cateto adjacente. Então, o meu cateto oposto é yb menos ya. Volta aqui no triângulo e olha, yb menos ya. E o cateto adjacente, aqui embaixo, seria o xb menos o xa. Agora, a partir desse coeficiente angular, se eu multiplicar cruzado esse m, né, em forma de proporção, com essa última parte aqui da nossa razão, você vai ter o seguinte, olha, a equação fundamental da reta. Aqui embaixo do m tem 1. 1 vezes o yb menos o ya vai dar yb menos ya. E o m vai multiplicar o xb menos o xa. Isso aqui é a nossa equação fundamental da reta. Eu posso usar no lugar do determinante para poder resolver esta equação conforme pedido. Vamos resolver aqui um exemplo. Obtenha a equação geral da reta R que passa pelos pontos A e B. O A, 2 menos 1 e o B, 1 e 3. Vamos colocar o ponto A, 2 menos 1, o ponto B, 1 e 3, e agora o ponto P qualquer. Então, eu vou chamar de x e y. Vou repetir a primeira coluna. Ou melhor, primeiramente eu vou fechar a matriz com 1, 1, 1, para ela ficar quadrada, com 3 linhas e 3 colunas. Fechei. Agora eu vou repetir a primeira coluna e a segunda coluna. A primeira coluna é 2, 1, x, e a segunda coluna menos 1, 3 e y. Agora eu vou multiplicar, né, as nossas diagonais. Diagonal principal, começando aqui a partir do 2, que é o nosso primeiro número da tabela. 2, 3 e 1. 2 vezes 3 vezes 1 vão dar 6. Menos 1 vezes 1 vezes x vão dar menos x. 1 vezes 1 vezes y, vão dar y, a outra diagonal. Antes de você fazer a outra, coloque menos, abre parênteses, vão para a outra. X vezes 3 vezes 1, vão dar 3x. Y vezes 1 vezes 2, vão dar 2y. E coloque o sinal depois que você multiplicar, porque senão você pode errar. O sinal que aparece aqui é o sinal do resultado da multiplicação. 1 vezes 1 vezes menos 1, vão dar menos 1. Fechou? Igualei a zero, porque eu vou garantir que esses pontos estão alinhados, porque eles estão em reta. Vamos agora tirar o parênteses aqui. Para eu tirar o parênteses, eu tenho que aplicar a distributiva de sinal. Então, fazendo isso, eu vou repetir o 6, o menos x e o mais y. O 3x aqui vai ficar negativo, o 2y negativo, e o menos 1 vai virar mais 1, porque o menos aqui multiplicou com cada um deles. Agora vamos somar os termos semelhantes. O x é negativo com esses menos 3, vão dar menos 4. O y positivo, menos o 2, vai ficar devendo 1. O 6 vai somar com 1, vai dar 7. A primeira letra não deve ficar negativa. E na equação geral da reta, a primeira letra é o x. Então, multiplica isso aqui por menos 1, troca-se todos os sinais, e você vai ter 4x mais y menos 7. Existe um outro jeito de a gente fazer isso. E o outro jeito é para a equação fundamental da reta.
Para isso, vamos primeiramente calcular o coeficiente angular. Então, m é igual. Esse m é o coeficiente angular. Aqui eu tenho yb menos ya, isso aqui faz parte do cateto oposto, que nós mostramos na tela anterior, e aqui o cateto adjacente, xb menos xa. Substituindo aqui, quem é o nosso yb? O yb é o 3. 3, eu vou descontar o menos 1. 3 menos 1 vai dar 3 mais 1. E aqui, 1 menos, agora o xb é 1 menos o 2. 1 menos 2, isso aqui vai dar menos 1. Então, 4, 3 mais 1, 4. 4 por menos 1 vão dar menos 4. O coeficiente angular desta reta é o menos 4. Joguemos na fórmula agora. Eu vou primeiramente escolher um ponto, qualquer ponto, pode ser o ponto A ou o ponto B. Vou escolher o ponto B porque nele só tem números positivos. Para evitar um erro de sinal, fica mais fácil escolher o ponto B. Escolhido 1 e 3. Joguei na fórmula. Repare que agora a fórmula da equação fundamental da reta, eu já não uso mais a nomenclatura de falar xa, yb, xb. E eu vou colocar y menos o y do ponto escolhido igual a m vezes x menos o x do ponto escolhido. O ponto escolhido é o B. Então, esse 1 é o x0 e o 3 vai ser o y0. X e y eu não vou substituir. E o m eu vou trocar por menos 4. Feito as devidas substituições, então o y do ponto escolhido foi o 3, então menos a fórmula, o 3. O m é o coeficiente angular, menos 4. X eu não substituo, porque a minha equação vai ter x e y, que é o ponto P. Menos agora quem é o x0? Aqui é 1. Então, x menos o 1. Vamos aplicar a distributiva aqui nesse parênteses. Então, eu terei y menos 3, repetido, menos 4x, menos 4 vezes menos 1 vão dar mais 4. Vamos colocar em ordem. Qual ordem? A ordem é aquela que o x fica positivo no início. O x aqui à direita da igualdade está negativo. Eu coloco ele à esquerda, ele vem então positivo. Mais esse y, menos esse 3, agora o 4 está positivo, ele vem negativo. Feito isso, 4x mais y, aqui eu vou juntar o menos 3 com o menos 4, vai dar menos 7. Repare que essa equação daqui é idêntica a essa. Então você pode, na hora de resolver esse exercício, escolher qual fica mais fácil para você. Tanto faz, ou você aplica o determinante, a regra de Sarri, ou você usa a equação fundamental da reta. Bem, aí agora com você, resolva aí os exercícios propostos, para que você possa melhorar o seu conhecimento e fixar melhor esse conteúdo. Fique com Deus e até a próxima.